Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje a pedagoga Patrícia Thomas para falar sobre um tema: psicomotricidade relacional. O nome é complexo pra caramba, mas pelo visto o assunto não é tão complexo assim. É um tema que eu nunca tinha ouvido falar, eu devo confessar, e assim que eu soube desse assunto, eu achei muito importante para poder compartilhar, porque eu pensei que a princípio era algo relativo apenas a crianças, mas quando eu fui pesquisar e vi que não é só psicomotricidade, não é alguma coisa inerente apenas às crianças, vai muito além para adultos, para qualquer tipo de idade. Então isso é muito importante e eu acho que o público telespectador vai gostar. Então, tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Prazer receber você aqui. Prazer é meu. Me explica o que é esse nome esquisito, né? Que é psicomotricidade relacional. O que é isso? Então, a psicomotricidade relacional surgiu com o André Lapierre, que era um educador físico, e ela chegou no Brasil em 1983. A partir dos estudos dele com as crianças, que ele trabalhava com as crianças de uma forma da psicomotricidade funcional, ele percebeu que através das relações ele podia ajustar algumas coisinhas nas crianças, pontos positivos, pontos negativos, e ir modulando essa criança para que ela se tornasse um ser humano mais completo, mais integral e de uma forma mais inteira. O que vem a ser? Existia a psicomotricidade funcional, você disse, né? Qual é a diferença da funcional para essa, relacional, isso. Então, a psicomotricidade funcional, os educadores físicos vão ter muito mais bagagem do que eu para falar, mas a gente entende que ela vai desenvolver os aspectos motores, né? Então, crianças que tiveram dificuldade na hora de caminhar, crianças que tiveram dificuldade na hora de se locomover, movimentos de pinça que são fundamentais para a faixa etária da educação infantil, eles conseguem, com a funcional, reabilitar essas crianças. Estou entendendo, tá. E como ele era professor de educação física, quando surgiu essa questão da psicomotricidade relacional, ele percebeu que, através das brincadeiras de grupo e através das brincadeiras espontâneas das crianças, elas acabavam mostrando todo o seu interesse, tudo que elas tinham por dentro. Tanto nas questões da agressividade, afetividade, timidez. E através de alguns materiais que ele utiliza, que existem materiais simbólicos, ele utiliza bolas, bambolês, cordas, bastões, caixas de papelão, jornais. Esses materiais, depois de serem decodificados pelo psicomotricista, eles têm um real significado. Então, às vezes, a criança que acumula muita bola, por exemplo, ela é acumuladora. Tem um significado isso? Tem um significado. Tá. A criança que acumula muita bola, que acumula muita corda, significa que algo dentro da vida dela está faltando. Então ela se supre de materiais externos para suprir algo que é interno. E ao ele perceber que ele conseguindo acolher essas crianças, ele conseguindo fazer esse trabalho através da brincadeira espontânea e não utilizando a fala, é uma brincadeira que tenta não utilizar a fala. Que quando a gente não utiliza a fala, a gente entra mais profundamente, né? Dentro da brincadeira, ele percebeu que as crianças tinham ganhos na aprendizagem, ganhos cognitivos, ganhos emocionais, físicos. Então, na verdade, ela veio para complementar, a psicomotricidade relacional veio para complementar todas as atividades escolares, tanto que a educação física já fazia, que a psicomotricidade funcional já fazia. Muito interessante, assim, já captei mais ou menos. Mas era uma técnica que não existia? Ele desenvolveu aqui no Brasil, vamos dizer? Ele não desenvolveu no Brasil, ele desenvolveu na Itália, e ele trouxe para o Brasil, quem trouxe para o Brasil foi o estudante dele, que é o Leopoldo Vieira, que mora em Curitiba, que foi o meu mestre também. Sim. E aí o Leopoldo ele trabalhava no exército, ele largou a carreira dele para seguir os passos do André Lapierre. E ele se apaixonou pela essa ferramenta. Porque hoje a gente diz que a psicomotricidade relacional ela é uma ferramenta de uma prática preventiva e terapêutica. A gente consegue trabalhar com ela nas duas vertentes. Preventiva, a gente trabalha com ela nas escolas. Então, deveria-se ter em todas as escolas uma sessão por semana, em cada turma, de 1 hora, para que as crianças pudessem, dentro de um espaço organizado, dentro de um setting, que a gente chama de setting e chama de sessões, dentro de um setting, dentro de um espaço preparado para aquela criança, livre dos olhos externos, né, onde é que a criança se sinta protegida, que a criança se sinta inteira, para mostrar quem realmente ela é.
Porque a gente sabe que quando a gente está com a criança na sala de aula, eu como pedagoga, eu tenho os dois lados, né? De manhã eu sou pedagoga, à tarde eu sou psicomotricista. Então a gente consegue ter esses dois olhares o tempo todo, que o papel do professor, ele é muito importante, mas através do nosso olhar a gente acaba castrando, a gente acaba, de certa forma, dando limites. E dentro do set da psicomotricidade, tudo é permitido dentro dos combinados que a gente faz, que não pode se machucar e não pode se machucar o outro. E eles podem fazer o que eles quiserem. Então eles conseguem mostrar a sua inteireza. Mas a escola que você leciona, ela é uma escola especial ou não? Não. Então a psicomotricidade relacional, ela pode ser utilizada por qualquer escola? Qualquer escola. Esse é o nosso projeto. Tá. A gente já foi em várias escolas aqui de Florianópolis e São José. Em Curitiba, onde eu fiz o meu curso, é um curso que demora 3 anos. 3 anos? 3 anos pra gente fazer, porque começa assim, ó, primeiro a gente tem toda... Pra gente conseguir, é uma terapia, né? É uma prática preventiva, terapêutica e preventiva. Então, para que a gente consiga aplicar com as crianças, adolescentes e adultos, a gente precisa ter uma formação. Sem dúvida. Então, assim, não é simplesmente brincar por brincar. É uma brincadeira muito séria. É uma brincadeira que a gente fala assim, não é chegar, reunir várias crianças, colocar materiais e brincar. Não, a gente pode mexer em coisas dentro das crianças que a gente tem que tomar muito cuidado na forma que a gente vai reorganizar isso. Então, são 3 anos de curso. São 3 anos de curso que a gente tem 300 horas de prática. Eu faço terapia, eu fiz 300 horas de terapia de grupo, com a psicomotricidade relacional, com Leopoldo Vieira, Ana Elizabeth Guerra, que são os mestres de Curitiba. E depois disso, a gente tem mais 150 horas teóricas, que a gente teve neuro, que a gente teve psicopedagogia, que a gente teve sistêmica, que a gente teve várias disciplinas que aliava, que a gente teve desenvolvimento motor, para a gente conseguir entender tudo que a gente vivia dentro do setting, né? A gente precisava viver, até porque tem gente que vai trabalhar com isso, tem gente que vai fazer realmente para a sua vida. Como ela é uma terapia que ela abrange tanto criança, adolescente, adulto e idosos, a gente também tem que se nutrir o tempo todo, tem que fazer reciclagens de ano em ano. Isso, que formação que você precisa ter? Isso aí é aceito? É dentro de que área a psicomotricidade? Como a gente é uma pós-graduação. Pós-graduação. É uma pós-graduação em psicomotricidade relacional, que é em Curitiba, no CIAR. E a gente pode ter qualquer formação. Sim. Eu sou pedagoga, na minha sala Mas é necessário uma formação universitária, uma superior. Tem que ter uma formação universitária. Mas já fizeram engenheiros, já fizeram, médicos já fizeram, educadores físicos, professores, psicólogos. Os psicólogos procuram muito para aliar o trabalho. Nós, professores, procuramos também para tentar aliar o nosso trabalho, porque acaba nos modificando. Né? Nesses 3 anos, quando eu comecei lá em 2010 a ouvir falar em psicomotricidade relacional, já algo dentro de mim estava mudando. Eu comecei a trabalhar em 2005 como professora. Sim. Então esse ano é minha 12ª turma como professora. E aí em 2010 surgiu psicomotricidade relacional. O que é isso? E aí ao investigar o que seria isso, eu comecei a perceber que o nosso olhar vai mudando, porque essa terapia vai fazendo a gente ter um olhar mais sensível, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da criança, né? Ver a criança como um todo, não só uma criança que está ali para aprender cognitivamente, mas respeitar o emocional dela, melhorar quando ela tem alguma frustração. Tudo isso a gente foi percebendo que a psicomotricidade relacional auxilia. Mas como é que eu já vejo que está bem ligado à psicologia, né? Bem ligado. Sim, a gente tem aulas de Freud, Como a psicologia, como os CRPs da vida, vamos dizer assim, como é que eles veem essa técnica? Porque, por exemplo, a gente sabe que a psicologia transpessoal teve uma dificuldade muito grande para ser aceita como uma área dentro da psicologia transpessoal. Então, como é que a psicologia vê? Vocês se dão bem? Vocês, eu digo, como é que é Motricidade relacional. Psicomotricistas. Psicomotricistas relacionais. Como vocês se dão bem com a psicologia ou não? Então, como existem vários tipos de psicologia, são práticas diferentes. Eu acho que vocês têm que caminhar juntos, né? Eu também acredito nisso. Acredito que um trabalho aliado com os psicólogos favorece o nosso trabalho. Porque a gente vê dentro do setting muitas questões nas crianças que aparecem, frustração, ansiedade, agressividade, insegurança,
que eles nos mostram isso através das brincadeiras, através dos materiais que a gente disponibiliza, e a gente entra em contato com a família, a gente entra em contato com os psicólogos da escola para que orientem a família como lidar com essa situação. A gente também faz esse trabalho de orientação com a família. E os psicólogos têm vertentes que acreditam no nosso trabalho. Sim. E tem vertentes que não acreditam, né? Claro, que faz parte de cada um dos Acredito que sim, que seria fundamental que caminhássemos todos juntos. Porque as psicólogas da minha turma que fizeram, que a gente se formou em 2013, tiveram um ganho no seu trabalho, porque elas conseguiram ter um outro olhar, mudaram a forma de agir. Porque a gente sabe que existem vários tipos de psicologia, mas a grande maioria é na conversa. E a gente sabe que o ser humano, por ter essa habilidade de conversar, de verbalizar o que sente, ele engana. E o corpo não mente. Né? Ah, se tem essa leitura corporal também? Tem essa leitura corporal. Tá. Então, o que a gente acredita? Que a psicomotricidade relacional, por ser uma prática que não utiliza a fala, que é através do corpo, através do gesto, através da maneira que eu me porto nesse setting, eu falo tudo sobre mim. Então, se uma psicóloga que já tem toda essa bagagem instrumental da verbalização, mas a gente sabe que as pessoas podem mentir quando elas falam, né? Que nem sempre elas dizem o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. Mas se tu colocar uma pessoa que está no teu consultório e que para brincar e dizer para ela que ela não pode falar, ali tu vai conhecer exatamente como ela é. Como é que você, em que ano, vamos dizer, que tipo de crianças você... Vamos falar das crianças, vai? Isso. Que a gente sabe que... É a minha área. É a sua área, tá. E a gente sabe que é para todas as... Serve para todas as idades, serve para todas né? as idades. Mas a partir de que ano que você pode começar a trabalhar a psicomotricidade relacional? Desde dentro da barriga. Desde o nascimento. Desde a gravidez. Será? É. Porque assim, o Lapierre dizia que a criança já é um desejo, que as pessoas têm que assumir os seus desejos, que a criança já existe antes mesmo dela existir. Porque quando ela está no desejo dos pais, da relação dos pais, ela já existe. A partir do momento que ela nasce, já está estabelecendo uma relação com a mãe, com os pais e com o mundo. Então, desde aí, a psicomotricidade relacional já pode ser começada, porque ela já está em relação com o universo. Tá, mas como é que eu vou começar? Se eu nem conheço, eu nem sei o que é isso, nunca ouvi falar da palavra, como trabalhar, vamos dizer, dentro do útero, a psicomotricidade. Como é que os pais trabalham isso aí, sem saber que a técnica existe, digamos? Vamos chamar de técnica, isso. Ou uma especialidade, tá? Isso. Como conversando é isso? Com a criança, fazendo carinho na barriga, aceitando essa criança. Mas elas estão fazendo, então a mãe faz sem saber que é uma psicomotricidade. Sem saber. Elas fazem sem saber, com certeza. Mas a gente percebe que muitas pessoas que têm uma gravidez mais difícil e às vezes depois os filhos acabam tendo algum problema na escola, cognitivo, emocional, tem alguma relação que aconteceu ou no útero ainda ou logo nos primeiros meses de vida. Né? Então, assim, o toque é muito importante nos primeiros 3 anos de vida da criança, do 0 aos 3, o tocar, o acolher, o conter essa criança, mostrar para essa criança o quanto ela é amada, o quanto ela é segura, isso que vai fazer ela um adulto cada vez mais seguro. Vamos lá, deixa eu entender outra coisa agora. Você tem uma turma, você dá aula de psicomotricidade relacional, é isso? Isso. Isso. Então eu dou aula dos dois. De quê? Eu sou professora pedagoga de manhã. Professora pedagoga, tá. De manhã. E à tarde eu trabalho com o trabalho da psicomotricidade relacional em outra escola. Mas tudo bem, mas o que é? Quando a gente trabalha... uma matéria? Isso, nessa escola virou grade curricular. Ah, ótimo, tá, isso, entendi. A gente já tem um passo... E como é que você faz a anamnese? Como é que você faz o diagnóstico? Assim? É claro que você vai trabalhar uma turma, sei lá quantos são, 10, 15 crianças? Com crianças pequenas, a gente não aconselha mais de 10 crianças dentro do 10 crianças, tá. Depende da estrutura. O que você faz? Vamos lá, eu quero entender assim. Assim, ó, os pais levam, você vai conversar com os pais? Na verdade, nessa escola que eu trabalho à tarde, a gente funciona da seguinte forma. Como faz parte do horário, é como se fosse uma aula extra. Sim. Como se fosse uma música, uma educação física, já faz parte... Quanto tempo é a aula? De 1 hora, tem que ser uma sessão de 1 hora. Tá. Aí com as crianças muito pequenas a gente tem feito de 50 minutos, que o tempo de concentração deles é um pouco menor. Claro.
Então na escola é um trabalho preventivo. Eu não faço um trabalho terapêutico na escola. Ótimo, bom saber Então na isso, escola a gente faz um trabalho preventivo. Tá. Que eu tenho colegas aqui em Florianópolis que fazem trabalhos terapêuticos, que é outra que são mais 2 anos de profissionalização. Uma é a avaliação e o outro é a terapia então, assim, em si. Lá na escola, quando eu chego, eu trabalho com uma turma de berçário, uma turma de infantil 1, que são crianças de 1 a 2 anos, e uma turma de infantil 2, que são crianças de 2 anos e 3 anos. Tá. Então nós temos lá 4 turmas. No berçário, a gente dispõe de cordas, bolas, bambolês, caixas, que são todos os materiais clássicos da psicomotricidade, e deixa as crianças expressarem livremente. E você fica analisando as crianças, Não, é isso? eu fico brincando junto. Você fica brincando junto? A gente brinca junto. Mas você está fazendo uma leitura? O psicomotricista, ele está o tempo todo junto na brincadeira, junto, incentivando que as crianças... Mas eu não falo nada. Sim. Em momento algum, eu vou falar para as crianças assim, não faça isso. Eu, através de um olhar, através de um toque, é que eu vou abaixar o tônus da criança ou eu vou incentivar a criança a ir nessa brincadeira. Então a gente percebe assim, os bebês é muito mais estimulação, é muito mais estimular a escorregar numa bola, num bastão, puxar uma corda, sentir o tônus da criança. E ela já tem capacidade de entender isso? Ela já tem capacidade. A gente tá com bebês de 3, 4 meses, 6 meses, que eles conseguem, assim, ontem mesmo eu fiz uma sessão com uma criança e ela puxava de mim a corda. E a gente faz através, como a gente não utiliza a fala, a gente faz muita mímica, a gente utiliza muito a nossa expressão facial. Então eu fazia cara de que tava sendo vencida. A hora que eu soltei assim a corda, que o bebezinho viu que tinha puxado, a expressão dele de alegria. Bacana, ele já tem esse olhar assim de vencimento, de superação. Então isso que a gente tem que incentivar, a autoestima das crianças. Depois com as crianças de infantil 1, que são crianças que já caminham, que já mordem, que já puxam o brinquedo, a gente também está sempre ativamente. O corpo do psicomotricista relacional, ele tem que ser livre de qualquer pudor, porque as crianças, elas vão deitar por cima de ti, vão caminhar em cima de ti, elas vão utilizar o teu corpo como um instrumento para alcançar algum objeto, para tentar tirar o objeto. Às vezes eles te puxam para tentar pegar o objeto, e a gente vai percebendo as crianças que ficam mais isoladas, né, que não vêm ao encontro do teu corpo, ou que não procuram os objetos. Essas crianças a gente vai olhando para tentar trazer elas para o grupo, para tentar fazer com que elas brinquem na relação. E já tem as crianças que se sobressaem, que já acumulam os materiais, a gente vai tentar canalizar essa agressividade que ela já demonstra tão pequena para algo positivo. A gente canaliza sempre a agressividade para algo da criatividade, do dinamismo, que ela utilize essa força que ela tem para construção. Bacana. E me diz uma coisa, vamos falar, para que serve? Se você falou de corda, você me falou de bola, que mais? Bambolê. Bastão. Caixa de papelão. Jornal. E tinta. Isso. Você seria capaz de me dizer a leitura que você faz de cada uma dessas coisas? Claro, isso aí não foi escolhido à toa. Não, então é isso que eu quero saber. A gente tem uma... O que representa cada uma dessas coisas? A gente tem uma ordem de sessões, né? Então a gente começa sempre com a sessão de bola, que é uma sessão dinâmica que proporciona às crianças uma criatividade, que elas corram dentro do setting, e a gente consegue perceber numa sessão de bolas, em alguns momentos a gente dá algumas instruções. Agora façam duplas e quem consegue pegar mais bola, para ver essa questão da parceria. A bola em si, ela é um instrumento de contenção. Ela é um instrumento de contenção afetiva. Se a criança... Olha que bacana, isso que eu quero saber. Isso, ela é um instrumento de contenção afetiva. Então, se a gente percebe que tem uma criança que está o tempo todo abraçada nessa bola, ela tem a simbologia das cores também. A gente coloca bolas de todas as cores. Boa, muito bom falar nisso. E o Lapierre acreditava que bolas vermelhas representavam a mãe, bolas azuis representavam os pais. Isso a gente faz registros, as sessões são filmadas, as sessões são encaminhadas depois para Curitiba para que tenha uma avaliação. Bacana. E as sessões, elas acontecem, a gente tira foto no meio da sessão e a gente consegue perceber as crianças que, sim, tem criança que pega por preferência de cor, tem rosa, tem amarelo, tem verde, tem preta, tem laranja, tem bola de todas as cores. As bolas têm essa dimensão, mas elas são grandes, não são bolinhas pequenas, são bolas bem maiores que bolas de futebol, que elas podem colocar o peso do corpo delas em cima e descarregar todas as tensões dela em cima daquela bola, que dificilmente ela estoura, a não ser que jogue na parede. E as bolas têm essa representação da criatividade, do dinamismo, e elas têm a representação da contenção afetiva. A criança consegue, abraçando a bola, se autoconter, se autorregular. E ela tem o simbolismo da mãe e do pai.
Os bambolês, eles têm, é a segunda sessão é de bambolês, eles fazem o mesmo trabalho, só com uma outra vertente, que o bambolê ele contém. Então, ou tu tá dentro do bambolê, ou tu tá fora. Então, assim, ou tu se sente confortável nesse mundo, ou tu não se sente. Ou tu se sente aceito, ou tu não se sente. Com crianças, a gente percebe, assim, a criança que entra no bambolê e se encolhe toda pra caber lá, né? A relação que ela ainda tem muito próxima com o útero da mãe, né? Se ela se sente confortável em ficar dentro daquele bambolê. O bambolê tem tamanho diferente? Não, eles são todos do mesmo tamanho. Todos do mesmo tamanho, todos com a mesma circunferência. Eles têm cores. A gente passa uma fita isolante colorida. Então, eles também têm todas as cores que as bolas têm, eles também têm cores. E aí, pelas cores dos bambolês, também o vermelho sempre representa a mãe, o azul o pai, a gente consegue perceber aonde que tá faltando alguma coisa na criança. Ou simplesmente se ela se sente confortável dentro do bambolê, que tá tudo ok, né? Que tá tudo ok, que ali a gente não tem que mexer, ou que a gente tem que incentivar ela a sair daquele mundo e vir buscar coisas aqui fora. Mas ela mexe o bambolê mesmo? Faz o jogo de cintura? Eles começam normalmente as brincadeiras da psicomotricidade relacional. O que a gente percebe? Quando a gente joga uma bola, né, que a gente distribui um saco de bolas dentro do set, as crianças tendem a fazer o jogo clássico, jogar um pro outro. Isso. Essa é a tendência, porque eles já estão acostumados com a educação física, com jogos estruturados. E o que a gente quer é desconstruir os jogos estruturados e trazer com que eles façam representações de brincadeiras do cotidiano. Então a gente propicia a brincadeira espontânea. Então muitas vezes eles ficam parados me olhando, querendo que eu ensine alguma brincadeira. E você quer o contrário, você quer que eles desenvolvam, né? O que a gente faz como psicomotricista? A gente se joga no chão, a gente pega a bola, a gente abraça a bola, para que eles percebam que tudo é permitido. Que tudo que dentro do setting é permitido. Então a gente acaba se colocando nessas primeiras sessões muito... A gente acaba às vezes brincando sozinho, né? Eu fico jogando a bola para cima sozinha, justamente para que as crianças percebam que elas podem fazer o que elas quiserem, que não precisa ficar jogando a bola uma para outra, né? Que elas têm o direito de ficar deitadinhas se elas assim desejarem. O bambolê é a mesma coisa. O significado do bambolê é a contenção também. A corda, a gente já tem, é a terceira sessão, a gente já tem uma outra simbologia, porque a corda, tu faz qualquer forma com ela. Tu faz um quadrado, tu faz um triângulo, tu faz um círculo. Isso. Ou tu enrola no braço, tu enrola aonde tu quiser. Ela, na psicomotricidade relacional, ela vem para fazer um elo de ligação. Eu tô distante de ti, mas a gente pode se unir. Então, às vezes eu percebo uma criança lá no cantinho do setting. Eu estico uma corda, encosto no pé dela, ela segura, mas eu tô lá do outro lado da sala. E aí ali eu seguro. Com essa força que eu tô segurando e ela segura também, ela percebe que eu tô, por mais que eu esteja distante, eu tô perto. Você tá ligada. Eu tô ligada com ela, então ela funciona como um elo de ligação. Depois a gente tem, da corda a gente tem a seção de bastões, que são espumas. Na corda ainda. Você, tem pula corda ou não? Quem sabe pular tem, né? Eles podem pular, eles começam com as brincadeiras estruturadas. Começam as estruturadas, quando a gente coloca entendi. Várias cordas no chão, a gente primeiro começa com sessões de materiais separados, depois a gente vai unindo os materiais. Então na primeira sessão foi bola, segunda sessão foi bambolê, na terceira sessão que vai ser de corda, eles começam brincando, né? Os meninos gostam muito de laçar. Isso, tá. E a gente só olha, né, sinaliza pra não se machucar, que no pescoço não pode enrolar, que é perigoso, pra não bater no olho do amigo. Então você deixa ver o que eles sabem fazer já, os estruturados, você chama isso? Brincadeiras estruturadas. E aí a gente começa a perceber que através dessas brincadeiras estruturadas, o que a gente pode instigar, né? Que a gente tá ali pra provocar também algumas situações. Claro. Né? Então, em alguns momentos, a gente vai tentar puxar a corda, ver se a criança vai largar a corda de ti ou não, né? Se é uma criança que impõe suas ideias, sua personalidade, ela vai segurar a corda. Medir força, né? Vai medir força. Eles têm uma necessidade, as crianças pequenas, de conter o adulto. Então, em determinados momentos, a gente quer o quê? Que eles se unam realmente. Então a gente pega uma criança, a gente amarra uma criança, faz de conta que tá amarrando, e aí as outras crianças ficam desesperadas, elas sobem em cima de ti para ajudar, elas querem te amarrar, eles fazem assim. Então esse é o nosso objetivo, que as crianças se unam e percebam que o adulto, ele tá ali para ser um parceiro dela, para ser um amigo dela, e ele é uma pessoa que ele tem que ter a autoridade, não ser autoritário, né? Eles têm que ter o respeito, mas é um respeito de parceria. Né? Então, assim, eles sabem que não pode machucar. Então, quando a gente deixa eles nos conter, a gente deixa eles subirem em cima da gente, montarem em cima da gente como cavalinho,
é algo que para eles é fascinante. Assim, a gente percebe nos olhos das crianças que eles ficam felizes em estar dominando o adulto. Então eles passam por todas as fases, eles passam pela fase, primeiro normalmente dessa contenção, depois da dominação, que são os estudos E você passa esse feedback, você passa para os pais? Para as professoras. Para as professoras. Na escola, a gente passa para as professoras. Você não tem contato direto com os pais? Com os pais eu não tenho. Ah, com os pais eu não tenho. Na escola a gente não tem. A gente tem assim, eu converso com as professoras e as crianças vêm para mim como se fosse uma aula extra. Entendi. E aí, na sessão, as crianças que me chamam a atenção, né? Criança que acumula material ou criança que fica sempre encostadinha nos 4 cantos da sala. Quem fica em canto da sala tem um significado, né? Que são crianças que demandam uma atenção maior, são mais inseguras ou são muito assistidas em casa, os pais acabam fazendo super protegendo demais. A gente vai lá e conversa com a professora. Ó, tá acontecendo alguma coisa? A professora que é o contato Isso. pai e aluno. E normalmente o que tem acontecido, sempre que eu tenho conversado com alguma professora a respeito de alguma criança, a gente percebe que alguma coisa na família está acontecendo. Então, assim, esses dias eu estava conversando com uma professora e eu falei assim, eu tenho sentido que a amiguinha tá mais aglomerando material, tá mais isolada, os pais estão se separando. Aí eu cheguei na parte, eu falei, por coincidência, hoje na minha sessão, ela pegou 2 bolas, uma azul e uma vermelha, colocou junto e abraçou. Olha só. E aí naquele momento me chamou a atenção, porque ela sempre foi uma menina muito espontânea. E aí me chamou a atenção que ela estava um pouquinho mais cabisbaixa, eu até perguntei se estava tudo bem, eu fiz uma Que idade tem? 3 anos. 3 aninhos, tá? 3 aninhos. E aí e a professora não tinha me dito nada. Então, a gente consegue decodificar o que as crianças estão sentindo e estão passando através da brincadeira. Elas nos mostram tudo, através de um jeito de olhar, através de um tônus, né? Se a forma que ela me pega é uma forma mais agressiva, tem alguma coisa errada. Mas não seria mais interessante você passar isso para os pais ou não? Por que essa intermediação? Né? Porque na escola a gente faz um trabalho preventivo. As professoras que você passa, os professores, sei lá, que você passa, eles são o quê? São pedagogos? São formados em pedagogia. Ah, são pedagogos também, são, são colegas. Também, são colegas. Entendi, tá. Isso. Então, aí assim, fica mais fácil. Isso. É porque assim, se a gente parar pra pensar, na escola, como é aula extra, todos os professores de inglês, música, educação física, também teriam que ter esse contato com os pais. Né? Então não tem como todo mundo ter. Então a professora é o nosso portal para os pais. Quando a gente sinaliza, assim como nas outras aulas, a gente sinaliza que tem alguma coisa não está indo bem ou está indo muito bem, a gente sinaliza as 2 vertentes, né? Quando a criança vai muito bem na sessão, a criança interagiu, está sendo criativa, está sendo dinâmica, né? Ou ela começou o ano muito insegura. Eu tinha uma menina ano passado que era muito insegura, assim, ela ficava o tempo todo encostadinha num cantinho. A gente foi incentivando, foi trazendo ela pra dentro do set, da brincadeira, eu fui tornando parceira dela. E ela se modifica em casa? E ela se modifica em casa. Ela leva isso aí pra casa? Ela leva isso aí com ela pro resto da vida. Que bacana. O que tá cada toque que eu fizer encostar aqui em ti agora, pode ser que agora não te remeta a nada. Mas pode ser que às vezes tu sinta um cheiro, um abraço. Como o teu corpo tem todos os toques da tua mãe, da tua avó, claro. Ele tá ali em ti. Então às vezes uma forma que alguém te pega te remete a alguma lembrança. Né? Gatilhos. Então, se te remete a alguma lembrança, assim, ou uma lembrança gostosa, prazerosa, ou algo que te incomoda, ou algo que não te faz bem. Algo que te então, rejeita, é justamente a psicomotricidade, ela veio para equilibrar isso, né? Se tu pode ressignificar, essa é a palavra. Tu pode ressignificar os teus sentimentos. Então, às vezes, as pessoas que têm, assim, na infância, por ter pais que foram ausentes, ou os pais hoje em dia que trabalham muito e não têm esse tempo, a gente tenta ressignificar nas crianças, já desde agora, possíveis faltas que elas possam ter. Então, através dessa contenção, desse olhar, esse toque, né? Não é um toque, assim, de passar a mão fazendo carinho, como se estivesse fazendo carinho. É realmente segurar, tô aqui contigo e deixar essa marca. Passar firmeza, né? Passar segurança. Essa segurança e deixar essa marca, esse registro. Porque lá no futuro dela, quando ela for receber um abraço, quando ela for receber algo, ela vai ter essa segurança de que o já corpo... vai ter uma projeção. Eu já recebi isso. Já recebi. E é bom, e é gostoso. Claro. Da mesma forma que a gente consegue identificar crianças que têm abuso, crianças que renegam muito essa aproximação, são crianças que a gente tem um olhar atento, né?
Porque a gente precisa perceber por que ela está renegando essa aproximação com o adulto, qual que é a barreira que existe. Então a gente vai investigando, a gente vai se aproximando, a gente vai mostrando que o nosso corpo, ele é nosso, a gente tem que tomar cuidado, mas que tudo é permitido, né? Que a gente tem a tendência, nós adultos, pais, professores, de castração, né? Sem de castrar. dúvida. Sim, é verdade. Então de punir, né? De tudo não pode, a menina tem que sentar de perna dobrada, o menino pode ser mais expansivo. Então as meninas a gente acaba percebendo que elas acabam crescendo muito castradas. E quando elas vão para uma adolescência, vão para uma fase adulta, elas estão muito cheias de não me toque. Né? A gente tem vergonha do nosso corpo, a gente tem vergonha de receber carinho. E o quanto isso nos alimenta interiormente. Então, se a gente, desde pequeno, ir conscientizando e ir fazendo esse trabalho, a gente vai perceber que os adultos vão se tornar seres humanos muito mais equilibrados. Olha que bacana. É profundo. Gostei. Mas eu quero continuar. Nós paramos na corda, vamos além. Isso. Depois da corda, a gente tem a sessão de bastão. Que são, sabe aqueles tubos que a gente coloca na piscina? Tá, sei. Aquelas esponjas? Isso. São esponjas grandes. Coloridas também? Coloridas também. Todas as cores que tiver daquele bastão a gente compra. Como ele é bem grande, a gente consegue cortar ele em 2 ou até mesmo em 3. Tá. Com os bebês eu corto em 3. Eles são pequenininhos, né? Então, assim, para que eles tenham realmente esse dinamismo com o bastão. A sessão de bastão, num primeiro momento que tu colocas os bastões, a primeira coisa que eles fazem é pau! Já dá pancada. É instantâneo. Assim, os meninos já remetem a uma espada e é instantâneo. E a gente permite. A gente permite que eles façam esse dinamismo um com o outro. A gente tenta trazer pra gente essa agressividade. Quando a gente percebe que é uma agressividade fora do normal, que realmente ela machuca, a gente traz pra nós, psicomotricistas, pra gente conseguir regular e dar um tônus para essa agressividade. E a gente percebe que crianças que tinham essa agressividade muito alta, depois de algumas sessões de bastão, sessões de caixa, a gente consegue reduzir esse tônus dela, elas tornam crianças mais afetuosas, a gente traz essa afetividade à tona. Porque a gente sabe que quem é muito agressivo é porque tem muita coisa guardada dentro de si. Interessante, olha. E além, vamos lá, segue, tem o bastão. Bastão, depois dos bastões tem as caixas, que daí caixas de papelão. Justamente, a gente vai lá, libera toda a adrenalina no bastão, explode o bastão. Isso não é o trabalho, você usa todos os elementos numa aula inteira, né? Todos os 7 elementos, vamos dizer? Isso. Tá. É que assim, a primeira sessão vai ser só de bolas durante 1 hora. Não vou colocar mais nada. Ah, tá. Só bolas. Não é todas as coisas num dia só. Não. Aí depois de 1 semana, eu tenho que dar 1 semana pra acomodar tudo que eles viveram, pra ressignificar tudo que eles viveram. Claro. Né? Eu não posso fazer, uma criança não pode fazer 2 sessões na mesma semana. Tá. É 1 sessão por semana de 1 hora. Aí na outra semana eu vou trazer os bambolês. Sim. Daí na outra semana eu vou trazer as cordas. Na outra semana eu vou trazer os bastões. É no mínimo 10 sessões. Legal. Então tem 7 materiais, é no mínimo 10 sessões, porque depois a gente faz a combinação de 2 ou 3 materiais para as sessões. Ah, sim, aí já mistura. Aí já começa, depois que vivenciou todos particularmente, a gente começa a misturar. Vamos na conforme a tendência das crianças. A caixa, depois que a gente teve a explosão do bastão, né? Explodiram, teve agressividade, veio à tona, tá todo mundo ali. A gente traz as caixas para conter de novo. As caixas são grandes, eles cabem dentro da caixa? As caixas são de todos os tamanhos. A gente vai nos supermercados que nos fornecem. Sim. E a gente consegue. O dia que a gente conseguiu uma caixa de fogão foi a maior festa. Daí cabia 4 dentro. 4 dentro, imagina. Né? O nosso sonho é conseguir uma de geladeira, que daí a gente vai conseguir fazer um ônibus. É, bacana. Então a gente consegue, assim, caixas de todos os tamanhos, pequenas, grandes, para fazer construção. Eles constroem muito com as caixas, a gente utiliza muito a criatividade. Para que serve? Porque qual é a caixa, qual é o sentido dela? O que o você sentido avalia? dela é para contenção afetiva. Contenção afetiva. Isso, mas a gente, quando a gente percebe que a turma ainda precisa ser modulada, a gente percebe que eles começam a jogar, eles estão na tendência de jogar tudo, né? Eu já percebi, peraí, você tá falando, aí você já está falando turma, aí já é um trabalho grupal? Sempre a psicomotricidade relacional sempre vai trabalhar em grupo. Ah, sim, tá. Porque você fala que você percebe individualmente cada criança. Isso. A gente percebe individualmente a criança, mas é um trabalho coletivo. É uma terapia coletiva, de grupo. Você analisa ela individualmente e como ela se comporta dentro do grupo que ela está. O próprio nome já diz, psicomotricidade relacional. Perfeito. Ela precisa de uma relação para ela acontecer. Tá. Então, para a gente estabelecer uma relação, a gente precisa ter no mínimo mais do que 2, né? 2 é o mínimo. Okay. Mas assim, interessante que tenha 5, 6 crianças
para que essa gama de relações se amplie e para que a gente tenha diferentes personalidades dentro do set. Então a gente percebe assim, as caixas, eles tendem a começar a jogá-las nas paredes. E a gente vai calmamente juntando caixa por caixa, construindo. A gente coloca eles dentro, passeia pela sala, faz carrinho. Bagunça, né? Gosta, né? Faz carrinho com as caixas. E às vezes, crianças que precisam, eu já tive quando eu fiz um trabalho na ONG, ali na ONG, na Casa da Criança, atrás do Morro da Penitenciária aqui em Florianópolis, a gente tinha um menino lá, isso foi em 2012, a gente tinha um menino lá que era muito agressivo, muito agressivo. Todos os sets, a sessão de caixas é a 5ª sessão. Todas as sessões ele estourava a bola, amarrava os colegas, ele pegava todos os bambolês para ele e se isolava num canto da sala e não deixava ninguém pegar o bambolê. E na sessão de caixa eu consegui, ele entrou dentro de uma caixa, se escondeu dentro dessa caixa e eu consegui colocar minha mão dentro da caixa, comecei a fazer um carinho suave nele. E aí eu sentei no chão e comecei a fazer um balanço na caixa, como se fosse um berço. Esse menino relaxou, regrediu. Qual era a idade dele? 7 anos. 7 anos, já era já era grande, já tinha uma força, já tinha um tônus. Sim. Regrediu, então a gente tem que cuidar. Quando a criança faz uma regressão, que ele colocou o dedinho na boca, fechou o olho e voltou à vida uterina. Espontânea coisa? Espontânea. Olha ele só. regrediu e ali eu contive. Fiquei fazendo todo aquele carinho nele que ele precisava. As outras crianças estavam brincando no setting. Quando terminou, quando estava próximo de terminar a sessão, eu fui aos pouquinhos trazendo ele de volta para a sessão, né? Acordando, fazendo um carinho. Ele saiu de dentro da caixa, ele ajudou a guardar todos os materiais e pela primeira vez ele sentou do meu lado na roda. Que a gente tem uma roda inicial e uma roda final. E como é que ele se relacionava com os demais? Assim, dessa forma, todo né? mundo tinha pavor, medo. Eu entendo. Medo. Porque ele realmente era muito... E a partir desse dia ele se modificou? Modificou. Puxa, e nas outras aulas... E nas outras sessões que a gente teve depois disso, que a gente ainda permaneceu mais 8 sessões depois dessa, sim, ele passou a ser parceiro das outras crianças. Que bacana, passou a confiar nele mesmo, porque primeiro a gente fez todo o trabalho de eu te aceito como tu és, né? A agressividade que ele tinha, a gente foi lá, a gente enfrentou, a gente olhou nos olhos dele. Não era gratuita a agressividade dele, né? Devia ter uma motivação. Sim, sempre tem uma motivação que às vezes, como eles são crianças, eles não sabem externar, verbalizar o que eles estão passando fora, em casa, o que eles estão sentindo. Essa agressividade se torna física, é nos materiais e é nos colegas e é na gente, né? Então, às vezes, eu tinha certeza que não era comigo, Patrícia, que ele tinha problema. Era com a figura feminina, que ele ali ele projetava em mim a figura feminina, que ele tinha raiva. Claro. Né? Então depois a gente vai descobrindo que os pais tinham problema com o alcoolismo, né? Então que ele ficava muito tempo sozinho em casa. Então essas questões... Sensação de abandono, né? Essas coisas, então, assim, quando eu fiquei 2 anos nessa ONG, então lá a gente foi percebendo casos muito mais profundos do que na escola, porque a escola, sendo que lá na ONG a gente também fazia um trabalho preventivo, né, não fazia terapêutico, mas a gente conseguia fazer um trabalho mais profundo porque as demandas das crianças eram mais fortes, né? Na escola a gente consegue perceber como eles são muito pequenos. Eu estou na educação infantil na escola, que é de 0 a 5 anos. A gente percebe que as demandas deles são mais em relação à frustração, né? Que estão levando os primeiros nãos da vida. Olha só, pequenininhos, né? Bem na formação deles, vão carregar isso pro resto da vida. E o que a gente tem que ter essa consciência, assim, o que os pais têm que ter, os professores têm que ter essa consciência, que é do 0 aos 7 anos que a gente forma a personalidade e o caráter de um ser humano. Então, a gente tem que ter essa consciência de que, se nós queremos pessoas no mundo justas, pessoas sérias, com caráter que a gente quer admirar no futuro, é agora a hora. Sem dúvida. A hora da gente dar limite, da gente conter, da gente mostrar o caminho certo. Porque se a gente passa a mão na cabeça, a gente tá vendo uma criança furando uma fila, numa lanchonete, num ônibus, e a gente vai passando a mão na cabeça, ou não dizendo não, né? As crianças hoje em dia, elas têm uma baixa tolerância ao não. Baixíssima tolerância ao não. Então, se a gente percebe exatamente isso, que as crianças não conseguem lidar com não, né? Eu tive um professor lá em Curitiba, que era de neuro, que falava exatamente sobre isso. Em Curitiba teve um número muito alto de suicídios de jovens de 23 anos, de 20 a 25 anos. Porque eram os primeiros nãos que eles estavam recebendo na vida.
Um primeiro não no emprego, um primeiro não numa faculdade, um primeiro não no relacionamento, num vestibular. E por não ter uma bagagem emocional que soubesse lidar com isso, é o fim do mundo. É, com certeza. Então, assim, nas sessões de psicomotricidade relacional, a gente permite tudo. E a gente também dá limites através desses materiais. Eles não podem acumular material. Puxa vida. Eles não podem deixar com que ter tudo que eles querem. Tem um momento certo, tem a sua hora, tem a sua vez. Vamos aprender a esperar, vamos compartilhar, vamos se unir pra gente ter... Eu quero ter todos os bambolês. Sozinho eu não posso ter todos. Então vamos nos unir, vamos fazer um elo com os bambolês para que a gente forme uma grande roda, uma grande corda. Vamos unir todas as cordas para que a gente forme uma grande corda. Então eles começam a se dar conta de que juntos e fazendo certo a gente pode muito mais. Que bacana. Isso aí, chegamos nas caixas, né? Chegamos e nas agora caixas. você me lembrou aqui uma frase que eu não sei se foi assim que foi dita, quem disse também não interessa. Educai as crianças e não será necessário punir os homens, né? É ou não é? Se você der uma educação, uma formação, tudo isso aí que vocês, com essa sua terapia, que eu chamo de terapia, né? É uma forma de ajudar a formar o cidadão do futuro, né? Por isso que o nosso projeto é colocar em todas as escolas do mundo, mas a gente vai precisar de muita gente. Claro. Em todas as escolas. Sempre tem que começar, né? Qualquer caminhada começa pelo primeiro passo. Né? É verdade. Em Curitiba já se tem um projeto de lei que está nas escolas públicas, que eles já conseguiram colocar nas escolas públicas de educação infantil a psicomotricidade relacional. Algumas cidades aqui de Santa Catarina, que colegas meus estudaram, Brusque, Joinville, Itajaí. Quem sabe o programa não ajuda também a divulgar isso, vai ajudar a divulgar. Eu não conhecia isso. Porque... Então, assim, é importante saber dessa prática que a gente faz da psicomotricidade relacional, justamente para que mais pessoas conheçam essa ferramenta, que é uma ferramenta... Tem muitos profissionais que... Tem a psicomotricidade relacional... Em Santa Catarina, nós somos em 8 profissionais. Poucos. Para 42 municípios. Exatamente. Então, mas em termos de Brasil, digamos assim, tem muito profissional que se simpatizou com a terapia? Não digamos? tem tanto. A gente tem a formação, né? A formação em Curitiba e Fortaleza, são os 2 centros do CIAR, são os únicos lugares aptos. Está abrindo um agora no Rio de Janeiro. E a gente tentou, o ano passado, abrir um aqui em Florianópolis. Só que a gente não teve inscrições suficientes, a gente teve. A gente não teve matrículas suficientes. Eu acho que porque é um custo, né? Sem dúvida, mas eu acho que o próprio desconhecimento disso, né? A partir do momento que a gente conhece essa prática, essa ferramenta que ela vai nos aliar para fazer um trabalho com as crianças, a gente percebe que todo mundo se encanta e todo mundo quer fazer, porque realmente é eficaz. Os pais às vezes falam para as professoras: eu vi que meu filho está mais solto, está mais desinibido, o que está acontecendo? Então a gente está ali, a gente está utilizando essa ferramenta, a gente está dando autoestima, a gente está dando segurança, a gente está proporcionando isso para as crianças. Existe já muita, antes da gente continuar da caixa, nós paramos na caixa, eu não me perdi. Existe literatura? Existe. Literatura existe. Existe. Você podia recomendar alguma? A maioria dos livros são o livro que é a base pra gente ter criança de 0 a 3 anos, a criança de 0 a 3 anos? De André Lapierre. André Lapierre, que é o técnico, é o autor. É o autor. O Leopoldo Vieira, que é o nosso mestre lá em Curitiba, ele tem alguns livros também escritos, que tem a psicomotricidade relacional e sua prática, que é do Leopoldo. Se você pesquisar no Google psicomotricidade relacional, vai te jogar para André Lapierre. Então tá. E André a partir Lapierre daí você... é o nome. A partir daí vai CIAR. C-I-A-R. C-I-A-R, tá. Isso, Leopoldo Vieira, Curitiba. Esse vai lá, vai ter toda a página do CIAR. A gente tem uma página na internet que explica o que é psicomotricidade, para que ela serve, quais grupos pode utilizar. A gente pode fazer um trabalho em empresa, com adultos. Eu quero que a minha equipe da minha empresa seja mais unida. Aí no final do programa aí nós vamos colocar um caractere onde tem esse endereço do CIAR, o e-mail também da Patrícia, para vocês poderem contatar. Então vai ter todos esses dados, não se preocupe, ao final do programa vai estar lá no crédito. Isso. Vamos seguir então, depois da caixa. Depois da caixa a gente tem... o sexto, né? Isso. Seria o sexto. A gente tem a seção de jornais. Jornais. Qual é o significado e para que serve? Desestruturar.
Desestruturada? Como é que é isso? A gente coloca várias folhas de jornal no chão. Tá. Começa tudo arrumadinho. E o que acontece com o jornal? É folha, é papel. Sim. Eles começam rasgando, 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 rasgando. Então vira uma enorme montanha de jornal. Sei. E eles brincam, colocam dentro de si, ficam fortes, né? Se modificam através do jornal. Sem orientação nenhuma. Sem orientação nenhuma. Mesmo... Normalmente o psicomotricista faz isso. Tá. Né? A gente coloca, então assim, quando a gente percebe que as crianças estão muito comportadas... aí você já começa a aprontar, né? A gente começa a pega um jornal, amassa, joga, pega um jornal, coloca dentro da blusa, vai se colocando um monte de jornal, esfrega o dedo no jornal, pinta o rosto. Isso, porque começa aquela sujeira do jornal, né? A tinta. A gente sai preto. Imagina, você falou, eu imaginei como é que deve sair a turma, né? A professora e a turma lá, imagina só. Os 4 banhos para sair a tinta. E aí a gente percebe, o que a gente percebe nessa sessão? Eu lembro quando eu fiz essa sessão, eu sou uma pessoa um pouco metódica e organizada. Pouco, assim, de leve. Me deu uma agonia ver aquela bagunça, porque é uma bagunça. É uma montanha de jornal. E aí depois tu começa a encontrar o prazer naquela bagunça. Tu se solta, tu mergulha naquele... tem que ser uma quantidade grande, claro, suficiente para que a gente consiga ficar até a metade do nosso corpo coberto. Então as crianças ficam na cintura, para que realmente eles mergulhem dentro desse jornal, que eles sintam essa leveza. E no final dessa sessão é uma que a gente consegue fazer o relaxamento com todas as crianças juntas, formando um grande ninho. Ah, que bacana. E aí, novamente, a gente pede ajuda deles para botar todos os jornais no centro da sala. Todo mundo deita numa melhor posição em cima do ombro do amigo, da perna do amigo. Todo mundo se entrelaça e forma um grande ninho. E aí a gente contém de novo. A gente sempre termina as sessões tentando trazer todo mundo para a parte da afetividade, que é o que a gente quer trabalhar o tempo todo. Que bacana. E depois o último... A sessão de tinta com crianças a gente não faz com frequência. Não faz, tá. Não faz com frequência. Demanda muito do grupo. Tá. Né? A sessão de tintas ela é feita mais com adolescentes e adultos, porque ela é uma sessão muito profunda. Porque a tinta, ela é algo úmido. Tá. Então ela vai nos remeter novamente ao útero. Quer queira ou quer não, vai remeter. Tá. Ela dá uma sensação que primeiro tu começa com todas as... Tu ganha potinhos de tintas coloridas e começa... O que é guache? Guache. Guache, tá. A gente prepara, na verdade, a tinta com maisena para que ela não dê alergia, né? Então a gente usa anelina, corante comestível, maisena, vai fazendo para que ela bota um pouquinho de água morna, ela é morninha, né? Para não ter nenhuma questão de alergia. Eles ganham potinhos coloridos, com todas as cores. E aí eles começam pintando, fica todo mundo bonito. Cada um solta a sua criatividade. Solta a sua criatividade. Coloca uma roupinha que dê pra sujar, um biquíni, um shortinho. E aí começa pintando. Só que em determinado momento, essas tintas, ao serem misturadas, elas vão começando a dar uma cor mais... um tom de marrom, cinza. Sim. Começa a ficar um clima... E ela vai ficando fria. E ela vai ficando gelada. Então, vai secando também, né? Vai secando. Não seca porque é uma quantidade muito grande. Ah, é? É tudo forrado com lona preta. Então, aquele clima, assim, quando tu vê as pessoas todas pintadas de preto, cabelo pintado, assim, dá uma sensação no começo, tu tem que se reorganizar. Né? Falando com crianças, eu nunca fiz essa sessão, eu só fiz como adulto. No começo, a gente fica um pouco agoniado, parece Como é que você acha, eu estou te perguntando agora, você como pedagoga aqui, como é que você acha que as crianças reagiriam numa... Eu acredito que elas... Você não fez em nenhuma ainda, né? Ainda. Mas como é que você acha que elas reagiriam? Por parte dos meus colegas que já fizeram, já foram feitas. Tá. Eles conseguem ter as duas vertentes. Das crianças, elas começam nessa euforia, que o adulto começa, e com eles a gente tem que tomar cuidado, porque a parte de regressão deles é mais rápida que o adulto. Eles se entregam mais rápido. Então a gente tem que tomar cuidado para a criança não ir muito lá pra Pode voltar. não ser bom, né? Porque é muito recente a coisa, né? Tem um tempo que a gente deixa uma criança deitada no chão, regredindo, né? Que ela vai se encolhendo, ela coloca o dedinho na boca. Tá. Esse tempo a gente cuida, no máximo uns 20 minutos, para te retirar essa criança desse momento, para que ela volte a brincar, para que ela volte a sentir prazer nessa brincadeira. Então, assim, a regressão, ela faz parte, ela é importante, mas não deixar muito tempo. Tanto dentro da caixa também, a gente não passa de 20 minutos dentro de um bambolê, a gente não deixa a criança muito tempo lá perdida. A gente vai lá e resgata essa criança, traz ela para a brincadeira de novo. Então, dentro do ano letivo, vamos dizer, o ano inteiro eles têm a terapia, tem. A psicomotricidade relacional, viu? Isso. Já decorei.
Não pode esquecer do relacional. Psicomotricidade é uma coisa, a psicomotricidade relacional é outra. Já falamos das crianças. Não é a sua área, mas com certeza você sabe. Num adolescente e num adulto, quais são os ganhos, vamos dizer? Dá para recuperar também? Dá para se... como é que eu poderia usar? Qual é o termo certo? A gente ressignifica. Exato. Eu posso ter traumas, digamos assim, que eu estou carregando a vida inteira. Um trabalho desse, vamos dizer, ele pode me ajudar? Com certeza. Com certeza? Falou bonito, hein? Falou com certeza. Mas olha aí. Então, é que a gente vivenciou isso. Tá, né? então me assim, fala sobre os adolescentes eles passam por uma fase delicada, né? Que é de transformação. Dúvida. É muito difícil. Então eles já passam por uma fase de transformação do corpo, que é uma fase delicada, uma fase que, se a gente observar, eles se fecham e não querem se mostrar para o corpo. Vocês podem observar que muitos adolescentes, às vezes está 40 graus na rua, eles estão de moletom e capuz. Isso. Né? Isso. Porque começam a sair espinhas, começam a crescer pelos, começa a surgir coisas que eles não estão ainda, a voz a modificar, começa a surgir coisas que eles ainda não estão acostumados. E a tendência do adolescente é se fechar. Essa é a tendência natural do adolescente. Então, assim, não é que ele é rebelde, é neurologicamente comprovado que eles precisam dormir mais. Né? É uma fase da vida deles que eles precisam dormir mais, que eles realmente esquecem os comandos que os pais dão. Então a gente tem aquela sensação assim, meu filho é rebelde. A gente cobra muito, né? A gente cobra muito, nossa, assim, meu filho é rebelde, é um rebelde sem causa. A gente tem essas frases populares, só que se a gente vai ver nos estudos, os neurologistas apontam mesmo, é uma fase de desorganização mental, é uma fase que eles precisam reestruturar as sinapses que eles já criaram e estão criando novas. Então é uma fase que dá mais sono. Então assim, a maioria dos adolescentes tende a dormir até meio-dia. Então verdade. Fazer um adolescente sair da cama é algo que a gente percebe que é difícil, mas não é difícil porque ele é preguiçoso, porque ele é malandro. Tudo bem, tem um componente também, mas é neurológico. E a psicomotricidade relacional vai fazer com que eles, dentro desse lugar... Com as mesmas técnicas? Com os mesmos... Os materiais mesmo? São os mesmos. Olha que interessante. A ordem dos materiais é o mesmo, só que com uma diferença. No adulto e no adolescente, o psicomotricista dá mais comandos verbais. Ah, sim. Aí precisa mesmo, Não né? precisa. Assim, a gente não fala. Eles são proibidos de falar. Ah, também? Uhum. Continua com as crianças, a gente não tem esse domínio. Porque criança fala, né? Criança, sim, quando tá brincando, eles estão brincando de faz de conta, eles falam muito. A gente dá mais a questão para as crianças do jogo simbólico. A gente quer que eles aprendam a fazer o jogo simbólico, a imaginação, desenvolver a imaginação. E eles acabam falando. Eu, psicomotricista, não falo, mas a criança acaba falando. Quando a gente está num setting com adultos e adolescentes, a fala de ninguém pode aparecer. Ah, tá. Nem a minha, nem a deles. E em alguns momentos eu vou dar algum comando. Agora vocês formem duplas. Agora vocês formem trios. Mas eles precisam saber o que eles vão fazer, né? Não, porque eles têm que brincar. Eles é só brincar. É lúdica a coisa. É lúdico. Tanto então com adulto, tanto com adolescente, com idoso. Então você não explica nada. É brincadeira espontânea. Você não explica nada, então? Não explico nada. Entendi, simplesmente a gente começa toda a sessão com um ritual. Tira os calçados, coloca os calçados lá de fora, senta-se numa roda, conversa um pouquinho, breve, faz os combinados. Não pode se machucar, não pode machucar o outro, não pode danificar o espaço. Só isso, as instruções. E o resto não pode falar. Tá. E o resto é livre. Façam o que quiserem, o que tiverem vontade, sintam-se livres para fazer. Bacana. E aí, nisso, o psicomotricista relacional, que tem o poder, nesse momento, de lançar os materiais que ele vai disponibilizar. E aí, o adulto, ele faz exatamente o mesmo caminho da criança. A gente pega uma corda, a gente pula, a gente amarra no braço, a gente caminha com a corda no set. Às vezes é coisa que você nunca fez na vida, né? E a gente tem, e aí com os adultos e adolescentes, a gente normalmente coloca música. Uma música que instigue, né? Que instigue, normalmente instrumental, não música falada, mas que instiga, assim, tem uma música que é de cavalaria, então deixa o pessoal mais agitado, mais animado, então eles vão fazendo de conta que estão cavalgando. A gente vai proporcionando, através das músicas, a modulação dessa sessão, para que horas ela tenha o auge, né, da brincadeira, e tem horas que a gente vai tentando abaixar esse tono. Existem, vamos dizer, alunos e aulas, e não sei onde isso é ministrado,
para adultos e para adolescentes isso também? Isso, Mas onde, então, onde que isso aí é dado? Nas crianças, tudo bem. Nas escolas, as pré, né? Nas escolas também pode ser feito com adolescente, porque as escolas vão até o 3º ano. Sim, mas esses de adulto e de adolescente é feito... Aqui em Florianópolis a gente tem um espaço que é no Cobrasol. Tá. E que a gente proporciona, a gente pode criar grupos. Ah, pode criar, tá. Isso, a gente pode criar grupos. Ah, eu tenho interesse com os adultos da minha empresa. A gente pode fechar um grupo e entendi, marcar claro. para determinada situação. Ah, eu quero que eu tô sentindo que a minha equipe tá desanimada, tá desmotivada. Nossa, existe é um leque muito grande de opção. Grande, exatamente. Eu tô sentindo que meu grupo não tá legal. Então a gente faz sessões, a gente faz um cronograma, a gente faz sessões para incentivar, para unir. Porque como as sessões elas são de brincadeiras espontâneas e elas utilizam esses materiais simbólicos, de uma certa forma, o psicomotricista relacional, em algum momento, ele vai instigar, ele vai criar situações para que tu te coloque diante de um desafio. E a gente consegue perceber, principalmente nas sessões de adultos, quem é líder, quem comanda, quem se abstém, quem precisa resgatar alguma situação. Eu já estou imaginando aqui, você está falando, eu só estou viajando aqui. Então, assim, existe um campo amplo demais para se trabalhar isso. E com adultos, as sessões... Empresas, equipes, foi o que você falou, motivacional, tudo? Tudo. A gente consegue ressignificar tudo e fazer com que os adultos se sintam mais confiantes. Se sintam mais confiantes dentro do seu trabalho, se sintam felizes com aquilo que eles fazem. Então, os adolescentes a gente ainda consegue fazer dentro do espaço da escola, como uma forma preventiva. Quando a gente detecta, que eu não falei antes lá no começo, nas escolas, quando eu vejo alguma criança na sessão que me demanda, que me chama a atenção, eu passo para a professora e a gente encaminha para a psicomotricidade relacional terapêutica, que ela é diferente da preventiva. Tá. Então, na terapêutica, os grupos são menores, aí sim eu posso fazer com uma criança, dependendo do qual é o caso dela, se ela tem um autismo, se ela tem uma síndrome de Down, que primeiro eu preciso trabalhar ela, primeiro eu preciso que ela consiga se autorregular, se autoconhecer, e depois a gente vai inserindo ela num grupo de crianças com a mesma faixa etária para que ela consiga trabalhar as relações. Então, quando a gente percebe na escola que tem algo que foge, né, do que a gente está esperando na demanda, a gente encaminha para esse espaço que a gente tem no Cobrasol aqui em Florianópolis, que é um espaço terapêutico. Olha, eu acho mais... E para ser psicomotricista relacional da parte terapêutica, são mais 2 anos de formação. Ah, tem mais? E se tu queres te tornar um psicomotricista relacional para formar adultos, são mais 2 anos. Então, 3 mais 2 mais 2, é isso? Nossa! A gente nunca mais vai sair de dentro do... Eu acho que não, né? Puxa vida. Porque a gente vai vendo exatamente isso, assim. Hoje em dia eu tenho a formação só para crianças. Sim. Se tivesse o ano passado aberto uma turma aqui em Florianópolis da nossa psicomotricidade relacional, com essa turma que a gente estaria formando, que seriam adultos, eu faria o meu estágio com adultos e seria apta a trabalhar com a psicomotricidade relacional com adultos. Né? Então, assim, a gente ainda é um desejo que eu tenho em fazer isso, justamente porque a gente percebe que é um leque muito grande de... E é bacana, né? Porque quando você está trabalhando com os outros, você está se trabalhando Sim, também, né? Isso sem dúvida. É um aprendizado. Porque o que a gente tem que, na verdade, isso é fundamental, o que você falou, que o que a gente tem que perceber é o que é do outro e o que é meu. Isso. O que é um desejo meu e o que é um desejo do outro. E quando a gente está na posição de psicomotricista relacional, muitas vezes eu tenho que provocar situações nas pessoas para ver as reações delas e saber e não fazer a contratransferência de papéis, que às vezes a gente se confunde dentro do setting. Às vezes tem alguma sessão ali, alguma pessoa que te traz algum, que te toca alguma questão, que te remete a alguma situação que tu também não sabe como lidar, né? Nós somos seres humanos. Claro. Então a gente também não sabe como lidar. Então o que a gente tem que estar sempre de olho para não haver contratransferência nisso, para que eu tenha consciência do que é o meu desejo, do que é as minhas vontades, para que eu consiga ajudar com o outro, para que eu seja esse campo de contenção afetiva para as pessoas que estão precisando. E quando a gente teve uma sessão em Brusque, eu tive o prazer de fazer junto com o Leopoldo, com a Ana Malheiros, que são psicomotricistas relacionais adultos, que fazem a formação de adultos. Sim. Eu tive uma experiência muito gratificante de conter uma senhora de 70 anos, que ela estava brincando junto com a gente, e ela começou a chorar na hora do relaxamento. Chorar, de soluçar, assim. E aí eu tive essa contenção,
o Leopoldo me ajudou a realmente a gente fazer essa contenção que ela precisava ressignificar, porque ela tinha perdido o pai quando ela era pequena e tinha muitos vazios dentro dela. Quer dizer, ela só foi ter essa somatização com 70 anos de idade. Mas que bom que teve, né? Claro, claro que sim, teve a oportunidade. Né? Teve a oportunidade. Então, assim, na minha turma, que a gente teve, a minha turma começou em 2012 e ela se formou em 2014, né? A gente parou com as aulas em 2014, a gente teve até 2015 para fazer as partes teóricas, mas as sessões aconteceram até 2014, então se torna um grupo que vivencia muita coisa dentro do set. Imagina, 300 horas de contato corporal. Puxa vida. Né? Então, assim, eu tenho muitas marcas, eu pude ressignificar em mim muitas coisas, nos meus colegas. A gente presenciou perdas de pais, de mães. A gente teve muitas colegas que ficaram grávidas, precisavam de atenção específica. E lá dentro a gente pôde resgatar relações que não eram boas, relações de irmãos, né? Quando a gente vivenciou a troca de... Ora a gente era pai e mãe, ora a gente era filho, a gente era adotado, a gente teve várias vivências que proporcionavam isso. Eu lembro de uma vivência que me marcou muito, quando a gente estava brincando de ser adotado. E aí veio uma outra turma que iam ser nossos pais. A sensação que a gente tem ali de ficar esperando tu ser escolhido, né? Trabalhar essa escolha, essa angústia. E é apenas uma simulação, é uma simulação. E aí tu é escolhido. E aí tu é escolhido com mais 3. Daí tu tem irmãos. E eu lembro que nessa sessão, uma colega, a gente acabou tendo um confronto assim físico, porque ela remeteu em mim realmente uma irmã mais nova que ela tem na vida real. Né? Então, o que os psicomotricistas relacionais eles têm que ficar muito atentos é para que não saia do simbolismo. Né? Para que não saia do simbolismo, para que as pessoas consigam reviver, ressignificar as situações, mas dentro do mundo simbólico, né? Que não se torne uma agressão física, assim, para a gente poder conter ela, abraçar. E depois ela comentou que o relacionamento dela familiar melhorou muito. Olha que bacana. Né? Então a gente consegue realmente, é eficaz. Nossa. Façam que funciona. Eu fiquei super feliz aqui da gente ter conversado e espero que esse programa aqui, porque ele é visto no Brasil inteiro, no mundo todo, né? Principalmente em pessoas de língua latina. Eu acho que seria interessante pesquisar sobre psicomotricidade relacional. Eu acho que é uma técnica super interessante. Não sei se ela é parecida com outra, não é a minha área, mas eu achei muito interessante o que você explicou, e eu creio que vai chamar a atenção de muita gente. Tomara, a gente está torcendo para mais pessoas entrarem junto com a gente. Mas então, esse endereço que nós vamos colocar agora ao final aqui, é o que você pode fazer contato, sei lá, como é que é o nome das duas pessoas de Curitiba que você citou? Leopoldo Vieira e... Ana Elizabeth Guerra. E Ana Elizabeth. Então, quem sabe, se você tiver interesse na sua cidade, eu estou conjecturando aqui. E aqui em Florianópolis, Ana Malheiros. Ana Malheiros aqui em Florianópolis, tá. Então, isso aí, mas eu vou colocar você, tá aí o e-mail da Patrícia tá aí embaixo, vocês contatam a Patrícia orienta vocês no sentido, se alguém quer participar, se alguém quer formar um grupo em outro estado, alguma outra cidade. A gente viaja o Brasil inteiro. Então é isso, pronto. Então, Patrícia, muito obrigado. Eu fiquei feliz com a técnica e quem sabe um dia eu vou fazer também, né? A gente vai ter um seminário agora aqui em Florianópolis. Uma aula experimental no dia 30 de setembro. 30 de setembro. Você vai ganhar um convite especial para vivenciar, porque não adianta a gente só falar. Como diz o Leopoldo Vieira lá em Curitiba, o que a gente não fala azeda. Então, a gente tem que vivenciar, colocar tudo isso para fora, e o senhor é meu convidado. Tá aí, ó. Então tá bom. Obrigado, Patrícia. Imagina. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre.